Boa tarde, amados. A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês que se inscreveram, que compartilham e que deixa lá, o seu gosteizinho nos vídeos que eu compartilho aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada um de vocês. Eu peço a vocês também que me seguem lá no Facebook, que me seguem também no YouTube. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me ajude nesta obra. Louvado seja Deus tão espinhosa. Mas é tudo para o Senhor, tudo é para a glorificação do nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é para que a palavra do Senhor seja pregoada. Jesus, Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele conta comigo e com você para esta boa obra, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Às vezes a pessoa acha que é fácil, assim, gravar um vídeo, né? Tá em frente a uma câmera gravando, mas não é fácil não, igreja. Há uma batalha espiritual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muito grande, quando a gente está gravando, fazendo assim as coisas de Deus, compartilhando as coisas de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então me segue lá, me segue no YouTube, vocês que me seguem no Facebook, me segue também no YouTube. Viu? Eu sou grato à vida de cada um de vocês. Né? Olho tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre deixo uma mensagem de agradecimento ali a cada um, porque é obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico feliz quando eu vejo vocês colocarem lá o amém, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilharem, se inscreverem, eu fico muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saiba que Deus em Cristo Jesus estará abençoando todos vocês. Amém? Glória a Jesus. A palavra de hoje está nas cartas, né, do apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, está na segunda carta de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, que foi apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Segunda carta de Pedro, já pertinho do Apocalipse. Louvado seja Deus. No seu capítulo 3, né, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a pastora Rejane. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Louvado seja Deus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, ele está dizendo aqui para a igreja de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que ele já havia escrevido uma carta, a primeira carta à igreja do Senhor, e agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele está escrevendo a segunda carta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as quais ele, nessa carta, ele despertava a cada um dos irmãos a continuar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com vossos ânimos, louvado seja Deus sincero. Ele diz, amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, tá vendo? Já era a segunda carta. Em ambas, né, ou seja, nas duas, as quais ele desperta, a quais desperto com exortação. Ele estava escrevendo, exortando ali a igreja, para que a igreja viesse a se despertar. Aleluia! A se despertar, a ter um ânimo sincero diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A ter um ânimo sincero diante de Deus. Aleluia! E ele disse, eu estou escrevendo, já escrevi na primeira, né? Falei as mesmas coisas. Agora eu estou escrevendo a segunda,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para despertar cada um de vocês. Louvado seja Deus, que vocês venham ter ânimo sincero, venham ser sinceros diante do Senhor. Por quê? Porque Jesus estava voltando. Aleluias. Pedro aqui, quando ele escreve essa carta, ele diz, Jesus está voltando. E ele queria exortar aquela igreja, louvado seja o nome de Jesus, que elas não viessem perder o ânimo na sua caminhada, na sua carreira com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque muitos estavam perdendo o ânimo por causa da perseguição que se levantou ali contra a igreja do Senhor. E Pedro, ele disse, eu estou escrevendo mais outra para que vocês venham continuar sendo sinceros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus diante do Senhor. Ou seja, na escolha que vocês fizeram é servir ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele chega e diz assim, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Ele diz, olha, não esqueçam que lá atrás os profetas, os homens de Deus, falaram que muitas coisas aconteceriam com a igreja do Senhor. Muitas coisas, muitas perseguições, muitas pelejas. Aleluia! A igreja do Senhor Jesus enfrentaria. Mas ele disse, não desanime, persevere, continue na caminhada, continue sendo sincero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continue tendo ânimo. Aleluia, louvado seja Deus. E este versículo aqui me lembra quando Moisés ele partiu, quando o Senhor Deus ele recolheu Moisés, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ficou Josué, louvado seja Deus, no lugar de Moisés. E Josué ali por um momento ele se prostra, diz a palavra do Senhor, lá no livro de Josué, no seu capítulo 1. Josué ele se prostra ali, ele está triste com a morte de Moisés, né? O seu líder havia partido, havia um povo que precisava ser conduzido para a terra prometida, louvado seja Deus, e o Senhor ele chega para Josué, ele diz, Josué, se levante, tenha bom ânimo. Depois o Senhor chega para Josué de novo, ele diz, Josué, tenha bom ânimo, levante aí. Depois ele chega a terceira vez para Josué de novo, e ele diz, Josué, tenha muito bom ânimo. Tenha muito bom ânimo, levanta-te. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Josué estava prostrado. Ele viu aquele povo numeroso ali diante dele, e ele ficou sem saber o que fazer. Mas Deus, através da vida de Moisés, já havia preparado Josué para levar aquele povo, para conduzir aquele povo à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que me chama a atenção é o que o Senhor chega para Josué e diz assim, olha Josué, do mesmo jeito que eu fui com o meu servo Moisés, eu serei também contigo. Do mesmo jeito que eu fui com ele, eu serei contigo. Não desanime. Aleluia, tenha bom ânimo. Louvado seja Deus, tenha muito bom ânimo. Só tem uma coisa, Josué. Medita no livro desta lei de dia e de noite e de dia, para que tudo vá bem. Aonde você colocar a planta dos vossos pés, é seu, eu vou te dar. Aonde você colocar as suas mãos, eu também vou te dar. Mas medita, porque do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, o sucesso na minha vida e na sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a minha vitória, a minha vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela tem que estar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, baseada na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para eu ter sucesso no meu casamento, para eu ter sucesso na minha vida, no meu trabalho, para a minha fé crescer, para eu ter paz na minha casa e com a minha vizinhança, ou para que o meu ministério venha a ser bem sucedido, eu tenho que ter comunhão com Deus. Como que eu tenho comunhão com Deus? Meditando na palavra de Deus.
meditando nesta palavra, né? Louvado a Deus. Então, se eu não medito na palavra de Deus, se eu não tiro o tempo para ler a palavra do Senhor, não tem como eu ter sucesso, eu ter um ministério alicerçado, né? Não tem como eu pregar a palavra, não tem como eu falar de Jesus, porque eu não conheço. Como é que eu vou falar de uma pessoa que eu não conheço? Para eu falar de alguém, eu tenho que conhecer ela, né? Para eu falar de alguém, eu tenho que conhecer ela. Se eu não conheço, eu não sei as vontades dela, eu não sei os gostos dele, eu não sei, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quais os lugares que ele gosta de estar, né? E ele também não vai saber do que eu gosto, né? Então, das minhas vontades, dos meus desejos, por quê? Porque eu não conheço, a gente não tem uma relação, uma intimidade, não tem uma comunhão, então não vai ter como eu conhecer. E nem vai ter como a pessoa também saber de mim, porque a gente não se conhece. Mas, se eu conheço, eu vou saber do que ele gosta, do que ela gosta, quais os lugares que ele gosta de estar, quais são, eles vão saber quais são as minhas vontades, eu vou saber qual é a vontade dele. Então, eu preciso ter comunhão, tem que haver uma conexão, uma comunhão, uma intimidade maior. Você não fala da sua vida para todo mundo, você fala para quem você conhece, você fala para quem você confia, para quem você tem intimidade. Você não sai falando para todo mundo, você tem um monte de vizinho, mas um vizinho só você se identifica, né? Você tem um monte de colegas e tem um monte de que se diz ser seu amigo, mas apenas um ou dois, e vai lá 3 são seu amigo, né? Então, se eu não meditar na palavra de Deus, não tem como eu conhecer esse Deus. Se eu não meditar na palavra do Eterno, se eu não tirar tempo para meditar na palavra do Senhor, não tem como eu conhecer a Ele. Não tem como Ele se achegar a mim, porque eu não me achego a Ele. Para uma pessoa se achegar a mim, eu tenho que me achegar a ela. Quando eu quero saber de um endereço, alguma coisa, eu me aproximo para alguém, eu digo, o senhor, ou a senhora, ou você, pode me dar essa informação aqui? Sabe onde que fica isso aqui? A pessoa, quando ela sabe, ela diz, é ali, a senhora vai pegar aquela rua ali, vai dobrar aquela, vai virar aquela. Quando a pessoa não sabe, diz, eu não sei. Eu não sei. Aí você vai seguir aquela pessoa que disse que não sabe lhe dar aquela informação? Não. Você vai em busca de quem sabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E até você encontrar. E quando você encontra, você consegue chegar num lugar determinado. Porque você procurou alguém que conhecia aquele lugar. Então, bem assim é a gente com o nosso Deus. Deus, Ele quer que a gente se aproxime dEle, para que Ele venha nos dar também instruções. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quais são as instruções? As instruções para que eu não venha me perder, para que eu não venha perecer, para que eu não venha ir para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As instruções de como é ser santo, de como é levar uma vida em santidade com Deus. Deus, Ele quer me ensinar a jejuar, a meditar na palavra dEle. Ele quer me ensinar, louvado seja o Senhor Jesus, a abrir mão do pecado, da inveja, da ira, da mentira, da glutonaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e de tudo aquilo que nos faz pecar. Mas para que Ele venha, para que Ele tenha acesso e possa me ensinar, eu preciso procurar Ele. Eu preciso me achegar a Ele. Preciso me achegar a Deus. E Pedro aqui, ele já tinha ensinado aquele povo que Jesus ele ia voltar. Jesus ia vir buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja remida, né, com o sangue do Cordeiro. Mas o povo havia se afastado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos falsos profetas haviam entrado, ali se introduzido no meio do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e muitos falsos obreiros haviam se levantado ali no meio também, onde lá na frente o Senhor diz, né, que é para nós termos cuidado com os cães, né, que se diz obreiros, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que distorcem a palavra de Deus, que dissolvem a graça do Eterno, que era para nós termos cuidado com o fermento, né, dos fariseus,
porque um pouquinho só de fermento ia levedar toda a massa, né? Ia levedar, ia contaminar todo o nosso coração. E ele vai avisando que Jesus está voltando. Mas o povo não queria ouvir. Aí Pedro chega e diz assim, eu estou escrevendo a segunda carta, falando as mesmas coisas, exortando a vocês, para que vocês venham, louvar seja o nome do Senhor Jesus, despertar. Para que vocês venham, louvar seja o nome do Senhor Jesus, continuar sendo sincero no vosso ânimo. Tenha ânimo sincero diante de Deus. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelos santos profetas. Louvado seja Deus. Quando aquele rico estava lá no inferno e ele lembrou que ele tinha mais 5 irmãos, ali ele despertou, ele caiu em si. E ele diz, olha, eu tenho 5 irmãos, eu preciso sair daqui. E ele pede para sair. O Senhor fala, não. Se não creram nos profetas, vão crer, né? Em quem já morreu. Então, Deus ele levantou a mim, ele levantou a você, ele levantou a muitos, para a gente estar anunciando esta palavra de que Jesus está voltando. E que nós precisamos fazer um concerto com o Senhor. Se eu prego a palavra de Deus aqui para cada um de vocês, mas eu não me conserto diante do Senhor, Jesus ele vem e eu fico. Porque Jesus não vai passar a mão. Para Jesus não tem bonitinho nem bonitinha, nem sabe mais ou sabe menos. Para Jesus é viver em santidade com ele, abrir mão do pecado, ter uma aliança com ele. Então, se eu ministro a palavra de Deus para vocês, e eu digo, ó, desperta, Jesus está voltando, haverá um dia que o Senhor ele vai descer na terra com justiça, ele vai julgar o povo, todos aqueles que não deram ouvido à palavra dele, ele vai vir, louvar seja o nome do Senhor Jesus, julgar, mas eu não me conserto, eu não tomo posicionamento, eu não faço uma escolha diante de Deus, aonde eu quero passar minha eternidade, eu vou perecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz, e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, os mandamentos que os apóstolos deram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que os apóstolos do Senhor deixaram na palavra dele, que eles aprenderam da pessoa de Jesus Cristo. Jesus ensinou para eles. Jesus foi para a eternidade, ficou ao lado do Pai. Aleluia, né? Porque ele ressuscitou o terceiro dia, aí depois ele disse, não, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, aleluia. Louvado seja Deus para que vocês não fiquem só, para que vocês não fiquem órfãos. E ele envia o Espírito Santo, louvado seja Deus, mas os apóstolos ficaram aqui. Eles aprenderam do Mestre, do Senhor Jesus, louvado seja Deus, todos os mandamentos que eles deixaram escrito aqui, para mim e para você. E ele diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, louvado seja o nome do Senhor Jesus, escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Escarnecedores da palavra de Deus, escarnecendo a palavra de Deus, andando nos seus pecados, andando nos seus deleites, nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus caminhos pecaminosos, e com isso enganar muitos, aleluia. Você já viu assim? Tem pessoas que ela diz assim, não, eu não aceito Jesus ali, eu não sirvo Jesus naquela igreja, porque aquela igreja ali é muito rígida, então eu vou para aquela dali, porque aquela dali ela aceita tudo que eu faço. Não tem? A gente não ouve muitos dizer assim? Mas isso é errado. Eu não tenho que ir para uma igreja aonde aceita tudo que eu faço. Eu tenho que ir, louvado seja o nome do Senhor, para os pés de Jesus e fazer o que Ele quer que eu faça. E seguir a boa e perfeita vontade do Senhor. Porque essa é agradável a Deus. Eu preciso abrir mão do pecado. Aleluia. Ah, pastora, mas é a igreja que vai salvar? Não. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, mas eu preciso estar na igreja, porque a igreja é onde eu tenho comunhão com os irmãos. Aleluia. Na igreja é onde eu aprendo. Aleluia. Na igreja eu aprendo a ter comunhão, na igreja eu aprendo a perdoar, na igreja eu aprendo que eu tenho que congregar.
Na igreja eu aprendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu não posso ter a língua grande, que eu tenho que deixar de ser mentirosa. Na igreja eu aprendo que eu não posso ser fofoqueira, que eu não posso ser invejosa. Na igreja eu aprendo que eu não posso ser briguenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, com o coração cheio de cólera. Na igreja eu aprendo que eu não posso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estar em fornicação. Na igreja eu aprendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que casais separar o tempo todo é pecado, eu tenho que permanecer no meu primeiro casamento. Na igreja eu aprendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, tudo que eu preciso conhecer do Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, tem se levantado muitos, seguindo as suas próprias concupiscências, que só está frisando só o dízimo e a oferta da ovelha. E não tem ensinado o caminho da verdade àquela ovelha. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não ensina que casais separar é pecado, a não ser que você esteja sendo espancada, esteja sendo apanhando do seu marido o tempo todo. Ninguém nasceu para ser saco de pancada de ninguém. Tem a Lei Maria da Penha e tem a delegacia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem a justiça da terra, é só ir lá. Corre lá e larga esse safado. E fica sozinha, esperando em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não precisa estar apanhando de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus não uniu o homem e a mulher para ele fazer dela de um saco de pancada e nela fazer ele também de um saco de pancada, né? Para os dois andarem uma só carne, uma só fé, uma só concordância. Aleluia, mas muitas igrejas não têm ensinado. Tem se levantado muitos falsos profetas, tem se levantado muitos falsos mestres, tem se levantado falsos pastores que visam só a gordura da ovelha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí enche de propósito, enche de voto, enche de um monte de coisa para ganhar dinheiro em cima disso. Aleluia, mas não ensina o caminho da verdade. E nós não devemos seguir essas pessoas, nós devemos seguir a palavra de Deus. Aleluia, por isso que nós temos que observarmos se na onde nós estamos a palavra de Deus está sendo apregoada com verdade. Não é porque o pastor fala bem, não é porque o pastor trata bem, não é porque o pastor é cheio, louvado seja o nome de Jesus, dos mantos, aleluia, que eu tenho que ficar ali e obedecer. Não, eu tenho que olhar se ele está vivendo a palavra de Deus. Se o que ele está ensinando ali é a verdade, o que ele está ensinando ali condiz com a palavra de Deus, amém. Eu vou ficar. Mas se distorce a palavra de Deus, se dissolve a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é para eu ficar. É sinagoga de quê? De Satanás, como está escrito lá no livro do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse, eu tenho contra ti, porque tu tens seguido a doutrina de Balaão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem seguido a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? Colocar tropeço no caminho dos servos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês já observaram que Satanás ele não tem ciúme de Deus? Deus ele diz, olha, vigiai. Ele diz, olha, cuidado com o vosso adversário. Fuja da aparência do mal. Ele diz, o inimigo anda ao derredor buscando, procurando a quem possa tragar. Satanás não. Satanás ele não se importa que de noite você esteja na igreja, dando seu dízimo lá e adorando o Senhor, e no outro dia você esteja em um terreiro. Ele não se importa, não. Ele não se importa que de tarde você esteja no encontro de vaso e de noite você esteja acendendo uma velinha para alguém. Ele não se importa, não. Ele não se importa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou seja, ele não é ciumento. Aleluia. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Você pode fazer o que você quiser. O importante é você estar também servindo a ele. Fazendo as vontades dele. Por quê? Ele age assim. Por que ele não é chato? Por que ele não é insuportável? Porque ele quer levar as almas para o inferno. E se ele bater na tecla, se ele for falar do pecado, ninguém vai querer ele, como a palavra de Jesus. A gente prega a palavra do Senhor, mas muitos não querem. Por quê? A palavra do Senhor diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz, ela desfaz todas as trevas.
A luz, ela mostra a verdade, ela ensina o caminho da verdade. Como é que eu amo meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vejo ele pecando e eu digo que está tudo bem. Não, meu irmão, nesse caminho aqui você vai perecer. Ele não vai gostar da verdade. Mas nós somos chamados para isso, para ensinarmos a verdade. Então, muitos se levantaram no nosso meio, andando segundo as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Isso não agrada ao Senhor. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está dizendo, meu pai já dormiu, minha avó já morreu, não sei quem já partiu e tudo permanece do mesmo jeito, então eu vou continuar do jeito que eu estou. Não. A palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Deus, ele está sendo misericordioso, ele está dando tempo a você se arrepender, a nós nos arrependermos dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Eles ignoram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles ignoram, todos os dias eles ignoram, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Mas os céus e a terra, tudo isso vai passar. A palavra do Senhor diz que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus essa não passará. Vai se cumprir tudo. Aleluia. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Lá atrás também ninguém queria saber. Noé ficou ali fazendo aquela arca, mas ninguém quis saber dos conselhos de Noé. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o dilúvio veio e acabou com tudo. Bem assim será nos nossos dias de hoje. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro. Aleluia, os céus e a terra que agora existem. Pela mesma palavra de Deus, elas se reservam, elas se guardam como tesouro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se guardam para o fogo, elas se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Como tesouro, essa terra está se guardando. Aleluia! Para o dia do juízo de Deus, o dia do juízo final de Deus, para a destruição. Aleluia! Para a perdição, aleluia, dos homens ímpios. Aleluia, vai passar. Tudo isso aqui, irmãos, vai passar. Tudo isso aqui, igreja do Senhor, vai passar. Tudo isso aqui, você que não tem uma aliança com Cristo ainda, vai passar. Faça uma aliança hoje com Jesus. Aleluia. Não vá nessa, não. Você pode usar tudo. Aleluia. Você pode fazer o que você quiser. Deus, ele é graça. Deus, ele só quer o coração. Não vá nisso, não. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele é juízo. Aleluia. E ele vai voltar. E ele vai cobrar de mim e de você. Aleluia. Tudo que nós fizemos no nosso corpo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, ele diz assim que aquele que se deita com uma meretriz também se faz. Eles se tornam um mesmo corpo. Aquele que se deita com uma meretriz, ele torna-se também... Aleluia, torna-se também meretriz, porque ele se deitou com aquela ali que não tem nenhum compromisso com Deus. Ele torna uma só carne. Por quê? Porque ele coabitou com ela. Ele pecou ali junto com ela, então torna um só corpo, uma só carne. Se eu ando com quem é errado, eu também sou. Quantas pessoas morrem porque andou com quem era errado? Quantas pessoas morrem, aleluia, inocente, porque estava também no lugar errado. Aleluia. Bem assim será na volta do Senhor. Você pode até estar numa igreja, mas se não ensinar a verdade, se não abrir os teus olhos, se não destapar os teus ouvidos para o mundo espiritual, você vai ficar. Não caia nessa. Isso é laço do diabo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Aleluia. Pedro dizendo, meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, eu acabei de falar. E 1000 anos é como um dia para o Senhor. Deus, ele está dando tempo a gente se arrepender, a gente se consertar, a gente estar diante do Senhor em verdade, em santidade. Aleluia. Então, ele escreve essa carta exortando. Exortou aquele povo lá no passado e está exortando a mim e a você, aleluia, a nos achegarmos mais ao Senhor. Aleluia. A conhecermos mais a Deus. E como que eu conheço? Meditando nas Escrituras Sagradas. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ainda que muitos tenham a promessa de Deus como tardia, o Senhor ele não retarda. Aleluia, o que ele falou vai se cumprir. Mas é longânimo para convosco. Deus ele é longânimo. Ele é longânimo para nós. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos nós venhamos a nos arrepender. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá vendo? Tudo vai passar. Tudo isso aqui vai ser desfeito. Até nós vamos ressuscitar, aleluia, em um corpo glorioso. Porque nós não vamos estar diante do Senhor nesse corpo, nessa matéria que o nosso corpo tem que estar glorioso. Aleluia, transformado em um corpo de glória. Aleluia. Havendo, pois, de perecer, louvado seja Deus, todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as coisas que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Todas as coisas que pessoas, né, nós venhamos ser, louvado seja Deus, em santo trato e piedade. Que nós venhamos ser santos, venhamos ser piedosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Vai perecer todas as coisas. Vai perecer as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai perecer tudo. Se desperte hoje. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós vamos, aleluia, aguardar novos céus e nova terra. Deus ele vai desfazer tudo isso aqui e ele vai fazer novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Aleluia, louvado seja Deus em que habita a justiça. Por que a justiça? Porque o Senhor, quando ele fizer isso, ele já julgou toda a humanidade. O que foi impuro, o que foi profano, o que foi ímpio, o que não levou a sério as coisas de Deus, pereceram. E vai ficar só aqueles que deram crédito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que viveram e que obedeceram a palavra de Deus. Nós, né, eu que fiz uma aliança com Jesus, você que fez uma aliança com Jesus, nós que fizemos uma aliança com Jesus, louvado seja Deus, nós vamos permanecer diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que não deram crédito, aquele que não deu ouvido, aquele que zombou, aquele que fez chocarrice, aquele que continuou na sua mentira, na prostituição, na sua idolatria, na lascívia, né, fazendo e cometendo tudo o que era errado, vai perecer. Vai perecer. Porque não deram crédito, não deram ouvido à palavra do Eterno. Só vai permanecer com o Senhor aqueles que praticaram, que aceitaram Jesus e que viveram os mandamentos do Senhor. Nós vamos habitar nessa terra de justiça. Aleluia, nós vamos habitar nesse novo céus e nova terra, onde há justiça. Porque Deus ele é amor, mas ele é justiça.
Então agora está o amor de Deus e depois vai permanecer a justiça. Por quê? Porque ele já julgou tudo. Aí quando ele julgar tudo, aí vai permanecer só aquilo que é justo diante dele. Só aquele que fez justiça também diante dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então seja justo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça uma aliança com Cristo. Ande com ele para que você não venha perecer. Para que naquele grande dia você não venha ser pego de surpresa. Pelo que, amados? Aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Então, pelo que, Pedro está dizendo, pelo que, amados, aguardando todas as coisas, aguardando a palavra de Deus, nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Vamos procurar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, andar em santidade com o Senhor. Vamos procurar sermos achados de Deus, imaculados e irrepreensíveis. Imaculado é sem mancha, sem mácula, sem pecado. Irrepreensível é aquela pessoa que não precisa ser repreendido pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que nós haja paz. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo também escreveu, o apóstolo Paulo também escreveu essas coisas. Ou seja, todos escreveram, falando da volta de Jesus. Para ficar para mim e para você nesse dia de hoje, louvado seja Deus. Para ficar para nós nesse dia de hoje, 27 de janeiro de 2023. Olha o tempo, mas eu estou aqui, lendo esta mensagem e passando para vocês, com todo gozo, com todo amor e carinho. Por quê? Porque eu não quero que nenhum de vocês se percam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão é aquele que se preocupa com seu irmão, se preocupa com seu amigo. E ele ensina, ele exorta, ele mostra o caminho. Aqueles que não mostram não é amigo. Aleluia! Falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Muita gente distorcendo a palavra de Deus, mas está distorcendo para quê? Para a sua própria perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais das vossas firmezas. Então, se nós estamos sabendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, vamos nos guardar, para nós não sermos enganados. Aleluia! Para nós não sermos enganados pelos homens abomináveis, pelos homens que não têm amor nem a si próprio, não se preocupa nem com a sua própria salvação. Não vamos deixar sermos enganados por esses homens que são chamados de falsos obreiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, são chamados de falsos profetas, falsos mestres, mas muitos se introduzirão em nosso meio. Vamos nos guardar de não sermos enganados. E como é que a gente se guarda? E como é que a gente sabe que não é enganado? Meditando na palavra de Deus e congregando, tendo comunhão com os irmãos, obedecendo aos nossos pastores. Aleluia! Muitos falam, mas não tem mais, os pastores tudo se corromperam. Nada disso. Há uma corja aí sim, mas há muito homem, muita mulher de Deus ensinando a verdade. Olha eu aqui, ensinando a verdade para vocês. Então se desperte hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, aleluia, cuidado com os homens abomináveis. Eles antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça de quem? Antes crescer na graça de quem? E no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu cresço na graça? Lendo a palavra de Deus. Como é que eu conheço? Meditando na palavra de Deus e obedecendo. Aleluia!
A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Somente ao Senhor Jesus, somente ao Eterno seja dada a glória e toda a glória. E toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia, aleluia, agora e na eternidade. Dê glória ao Senhor, porque um dia nós vamos estar na eternidade com Cristo. Aleluia, um dia nós vamos estar lá, aleluia. Nós vamos estar com o Todo-Poderoso, aleluia, em um corpo glorioso, em um corpo transformado. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, a qual os homens abomináveis, os ímpios, aleluia, os pecadores, os fornicadores, aleluia, aqueles que não levaram a palavra de Deus a sério, não vai estar, não vai ter esse privilégio, aleluia, de estar com o Mestre. Aleluia, aleluia. Aceite Jesus como seu único Salvador da sua vida. Faz uma aliança com o Eterno. Ande nos caminhos do Senhor. Conserte os teus caminhos hoje. Conserte as tuas veredas hoje. Seja santo. Aleluia, se santifique, se separe. Aleluia, fuja da imoralidade sexual. Fuja da idolatria. Fuja da religiosidade. Fuja da mentira. Fuja, nerebria sou de faio. Fuja, neicandaraia sou de canta lamanarraço e de faio. Fuja, porque o Senhor tem um céu de glória para você. O Senhor tem um céu de glória para você. A única coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus como o único e salvador da sua vida. É a única coisa que você tem que fazer. Meditar na palavra deste livro santo, congregar, ser obediente, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tiver paz, se você não se santificar, você não verá Deus. Se você não seguir, não ter paz com os teus irmãos, se você não se santificar, você não verá o Senhor. Não verá. Você pode ter 100 anos de igreja, 100 anos de denominação, mas se você não se santifica, se você não abre mão do pecado, se você continua nas mesmas práticas, você não verá o Eterno. Não verá o Eterno. Amém? Fique com esta palavra. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Fica na paz do Senhor. Guarda esta palavra na tábua do teu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Fiquem todos com Deus.